E aí, como que a inteligência artificial entra nessa parada toda aí? Então, aí a inteligência artificial assim, tá chegando, tá engatinhando aí na astronomia, mas tá Mas tá entrando. engatinhando ainda? Eu acho que agora não, mas assim, porque eu entrei em 2018, tava ali, tal. Agora acho que já tá dando um boom, assim. Mas, bom, como que entra na questão de buracos negros? A gente tem assim, já tem um trabalho muito grande na cosmologia, porque a cosmologia assim, já está muito avançada em simulação. Por quê? Porque a simulação cosmológica é simular o universo. Então, imagina Isso quão aí. complexo é simular o universo, e quantas equações e tal, e demora muito tempo e o custo computacional é muito alto. Então, assim, eles precisam de novos métodos. Então, assim, qual que é o método ali que está melhor? Então, seria a inteligência artificial. Vamos testar se a inteligência artificial serve. E a cosmologia está dando... Já faz tempo que eles estão nessa direção. E aí vem a questão dos buracos negros. Aí tem detecção de ondas gravitacionais por inteligência artificial, porque eles recebem muito dado. Porque, assim, no comecinho era um dado aqui, um dado ali, um dado... Vamos explicar pro pessoal um negócio, que a gente tá falando de inteligência artificial, pessoal. Não é um robô Não. humanoide ali, mesmo porque o pessoal pode estar pensando isso, entendeu? Inteligência artificial o quê? Estão colocando aquele cachorro robô lá para fazer as coisas? Não é isso, cara. É que dentro da computação, né? Esse ramo da inteligência artificial, a gente tem alguns... É porque o pessoal fala, é inteligência artificial, machine learning, né? É tudo meio, né? Esse mundo Não aí, é. né? Então, são métodos que a gente usa de, vamos dizer assim, tratar o dado de uma forma, né, que você é como se não, é que você faz. Você treina o computador, né? Você treina o computador, você treina a máquina, por isso que chama aprendizado de máquina. Você treina ela com alguns padrões que você conhece, porque tentar explicar para o pessoal, né? Como que funciona o cérebro humano, né? O cérebro humano ele funciona por padrão. Então, se eu falar assim para qualquer um aqui, ontem eu vi um barco. Você já sabe o que eu vi. Porque um barco já é uma imagem que seu cérebro forma na hora e você fala, caramba, então ele viu um barco. Quando você vê um barco, você sabe que aquilo é um barco. Por quê? Porque você tem uma imagem dele e você compara com a realidade. Então, o que um pessoal fez? Eles viram como o cérebro funciona. Basicamente é isso, né? Que a gente chama de... A técnica mais tal que tem é a tal das redes neurais. Que ela é baseada... ela tem esse nome, não é à toa, né? Ela foi baseada em como o cérebro funciona. Então, o que você faz? Você chega para o computador e fala assim, computador, quando eu ver uma onda gravitacional, o que eu vou ver é esse gráfico aqui, ó. Aí você mostra aquilo para ele. E aí ele fala, legal, já aprendi. E aí vem aquela montoeira de dados, teras e teras bytes de dados sendo puxado. Se você, ela, a gente for pegar aquilo ali, no 10º, a gente já não vai saber o que a gente está vendo. Sim. Né? Aí o que o computador consegue fazer? A ciência da computação entra nisso. Ele consegue pegar aquele padrão que você ensinou para ele, que a gente chama até de conjunto de treinamento, né? Tem um conjunto de treinamento que a gente dá para ele. E em cima disso, ele consegue pegar aquela montoeira de dados que chegou e sair. Aí ele faz uma limpa geral. Não é que ele também descobre de cara, né? Sim, na verdade, o lance é mais limpar o que não é, né? Sim. É limpar o que não é. E aí vai sobrar uma quantidade de dados ali relativamente tranquila para você começar a trabalhar. Basicamente isso, né? Sim, O pessoal entende porque senão o pessoal... vocês estão colocando um robô lá para fazer... Não, não é um robô, cara. Mas isso tudo a gente chama de inteligência artificial, porque é como se o computador ele está usando a mesma... Vamos dizer, como que eu posso dizer? A mesma metodologia, sei lá, que o cérebro usa, né? Sim. Basicamente é isso, né? Sim, é isso que a gente faz. Então, na astronomia, a gente tem detecção de exoplaneta, usa muito. Né? Classificação de galáxia, usa muito. Estrela também. Estrela também. E aí as simulações de cosmologia, né? Simulações cosmológicas, tem bastante. Então, assim, já tá... Que é onde a astronomia está entrando, que são esses que você citou. E aí, então, na questão de buracos negros, isso ainda não estava muito assim... E aí meu orientador chegou pra mim, porque assim, simulação, a gente fala de simulação assim como se fosse uma coisa... Como se fosse ali, você foi ali na esquina e comprou meia dúzia de simulação, né? Vê uma simulação, ou chegasse pro computador, aperta um botão... E ele já sai fazendo tudo, né? Então, simulação, eles demora,
demora, e o tempo, assim, dependendo do quão complexa ela é. Então, se você tem uma simulação 2D e só hidrodinâmica, aí vai demorar 7 dias, por volta de 7 dias, para resolver. Aí, se você coloca equações de Maxwell, aí vai demorar já um pouco mais. Aí, se você coloca relatividade geral, aí já vai demorar um mês. Aí você vai para 3D. E aí tem até aquela lei, né, que quando você coloca mais dimensão... Aí explode, né? Explode. Isso mesmo. Então, assim, quanto mais coisa você vai colocando, mais demorado vai ser, maior vai ser o custo computacional. E isso está se tornando um problema. Porque, assim, a realidade não é simples. Buracos negros não são objetos simples que a gente consegue simular, assim, só hidrodinamicamente. Então, ele precisa de relatividade geral, precisa de Maxwell. Aí precisa de 3D, né? Então, assim, 4D, na verdade, seria, se fosse. Que é o tempo passando, né? Teria o tempo também. Então, assim, tem muita coisa que precisa para simular a realidade, né, realisticamente. E isso é inviável hoje em dia. Não é só no Brasil. Até quando eu falo, muita gente acha que é só no Brasil esse problema. Não, o problema está no mundo inteiro. Senão... isso aí é uma coisa até legal de você falar, né? Que o pessoal... Cara, quando a gente faz esses negócios, assim, você pega o dado na Alemanha, roda o negócio no Japão, entendeu? E vê o resultado aqui. Então, assim, o pesquisador é o Rodrigo ali, né, que está no Brasil. Mas esses negócios estão rodando, girando por aí, né? No mundo, sim. E é um problema mundial. É um problema mundial. Então, assim, e aí tem grupos, vamos usar GPU para fazer essas simulações, aí cada vez está aumentando ainda mais, assim. Só que a gente está chegando num ponto que, assim, realisticamente não dá mais, é inviável. Não dá, assim, não tem computador suficiente para fazer essas simulações, porque está ficando muito complexas. Aí tem que começar a fazer simplificações. E nem sempre simplificações ajudam, porque, por exemplo... aonde você vai simplificar, né? Aonde você vai simplificar? Essa é a grande pergunta. Onde você vai simplificar? Aí uma das coisas que, em geral, fazem é, por exemplo, se você quer simular jato, quer estudar jato, então você coloca um grid ali, resolução melhor, porque também tem essa questão da resolução. Quanto maior a resolução, mais demorado vai ser. Aí a resolução você coloca no jato. Só que aí você perde a resolução no disco. Aí você quer estudar o disco, você coloca a resolução ali e perde a do jato. É o famoso cobertor curto que a gente chama. Você cobre a cabeça, descobre o pé. Cobre o pé, descobre a cabeça. É assim mesmo. É exatamente isso. Não tem como. Então, assim, tá o mundo inteiro meio que, assim, estacionado, né? Aos poucos está estacionando. É claro que tem artigo muito interessante ali e aqui, mas está estacionando. Mas é uma coisa o quê? Uma barreira tecnológica, então? De hardware, né? De hardware mesmo. De hardware. Precisa ter hardware melhor, mais, né? Para poder avançar. Que infelizmente não tem. Por exemplo, a do Garganta, que a gente falou, é uma das poucas que teve, assim, hardware suficiente porque era Hollywood fazendo muito dinheiro, porque esse hardware vai dinheiro. Então, assim, tá estacionando porque não tem, assim, não tem. E aí, a questão o que a gente vai fazer? Para aí, a gente precisa de novos métodos. Então, buscar novos métodos. E aí, né, o meu projeto, basicamente, a ideia tanto das simulações cosmológicas, que tem muita gente trabalhando, mas do meu trabalho, é que inteligência artificial, será que é um novo método? Será que serviria como um novo método? Acho que essa é a pergunta. Então, será que inteligência artificial conseguiria simular um buraco negro? A gente conseguiria... Porque, assim, aí... mas a inteligência artificial não daria o mesmo problema? Se o problema é no hardware, não é no software, não daria o mesmo problema? Aí, não, porque você treinaria e aí depois ficava pronto. É só você dar para ela devolve na hora. Então, aí a gente tem duas perguntas. Uma é, será que a inteligência artificial consegue simular um buraco negro? E a segunda é, se sim, se a resposta da primeira for sim, o quão mais rápido ela é em relação aos métodos tradicionais. Vai valer a pena, né? Vai valer a pena aplicar ela, vai valer né? a pena. Então, isso seria são as grandes perguntas que eu fiz no meu mestrado inteiro. Então, assim, a gente tem que começar sempre do básico. Porque a gente não pode chegar lá já tacando com a coisa. 2 pés na porta, né? Então, assim, será que ela consegue simular o básico? O básico, porque, assim, se ela não consegue simular nenhum básico, pra que você vai testar? Não adianta a gente seguir, né? Exato. E aí a gente começou com simulações hidrodinâmicas, que era estudar ventos do disco. Então, tem um buraco negro que está acretando, tem um disco, e esse disco pode emitir ventos, porque ganha energia e esses ventos são importantes de estudar, porque eles podem explicar como as galáxias param de formar estrelas. Isso aí. E aí... Então, era esse tipo de sistema que a gente estava. Então, o que a gente fez? A gente pegou uma simulação, criou um código, então, assim, foi do zero.
Do zero? Do zero, assim. Maneiro. Foi do zero. A gente teve a colaboração da NVIDIA, o João Paulo Navarro, Legal. que ele é cientista, ele trabalha com machine learning também. Até pegar esse negócio que ela tocou aqui, que a NVIDIA, ela tem um pé muito grande nessas coisas científicas, porque ela falou uma palavrinha aqui, não sei se todo mundo conhece, é um negócio chamado GPU. Que GPU, o que é? A gente tem um computador que tem a CPU, que é limitadíssima, né? E aí a GPU, que é a tal da placa de vídeo, você tem ali milhares e milhares de processadores. E tudo isso, uma coisa que a gente não falou, mas que para o pessoal entender, quando a gente cria esses algoritmos, aí, esses códigos computacionais para gerar essas coisas, para rodar tudo isso, são códigos que a gente cria usando paralelismo, né? Programação em paralelo. E isso quer dizer o quê? Que eu pego um pedaço do meu programa, coloco ele para rodar num lugar, um outro pedaço numa outra. Então, a GPU, ela ajudou demais isso, porque eu consigo repartir o meu código em milhares de pedacinhos, né? E aí ele roda aquilo lá muito mais rápido para mim. Então, isso aí é... E quem é que produz as melhores placas de vídeo, né? No mundo. Então, elas vão ter as melhores GPUs para a gente rodar. Sim. Então, a NVIDIA, Aí, NVIDIA, paga a gente aí, ó. Faz uma campanha aqui que a gente trazer uns caras da NVIDIA aqui, ia ser legal, ó. Sim. João Paulo Navarro, inclusive. Aí, ó. Vem aí, cara. Porque isso aí é um negócio realmente sensacional. O pessoal não tem essa ideia, né? Sim, E eu já vi lugares uma vez que o pessoal usava PlayStation para rodar. Eu já vi isso também. Já Né? vi, né? PlayStation 3, né? Coloca PlayStation ali, 3, aquele vai. monte. Por quê? Porque a placa é muito boa. Sim. Então você usa a placa dele para rodar e você paraleliza aquilo tudo e roda tudo muito mais rápido. Então, por isso que é isso aí que você estava falando. Então, aí continua aí, que era o projeto lá, né? É o projeto. Então, aí a gente usa a GPU também, que a gente teve... Porque aí muita gente pergunta também, por que as empresas estão interessadas em astronomia? Porque a pergunta porque eles querem testar o limite das GPUs deles também. Qual o melhor jeito de testar, né? Qual o melhor jeito de claro. testar? Mandando a ver ali nela. Então, assim... Então, assim, eles estão interessados nisso. Onde a gente consegue melhorar essas GPUs? O que isso precisa aí melhorar? pode ajudar a crescer todo junto, né? Porque igual... Você falou ali antes, chegamos num limite, né? Pode ser que o passo a mais nesse limite seja alguma placa de vídeo mais, né? Exato. Top ainda, que vai ter uma capacidade melhor ali, né? Exato, exatamente. E aí, então, essa é a grande pergunta, e foi o meu trabalho de mestrado. Aí você fez, simplificou tudo e rodou só uma coisa. A gente já tinha os dados, né? Aí os dados que seriam esses dos ventos e tal. Aí a gente alimentou uma rede neural, a gente criou essa rede neural do zero. Que legal. Então, assim, foi um trabalho de duas frentes, né? Então, tinha a parte da astrofísica e tinha a parte também de montar assim, o código ali do zero, assim, qual que são os melhores códigos hoje em dia, as melhores arquiteturas, machine learning, tal. E a gente conseguiu. Aí, mas o resultado, assim, que foi mais interessante foi o do finalzinho, porque a gente pegou várias simulações. Então, aí tinha umas 11 simulações por aí. A gente pegou essas 11 simulações e a gente escondeu uma. A gente treinou a rede neural com essas 10. Pra ver se ela achava. Essas 10. E a gente, no final, a gente falou, dando um dado dessa outra, um só, você consegue simular o resto? E, assim, ou seja, ela consegue aprender a física só olhando as outras 10. E ela conseguiu. Então, olha assim, só, ela conseguiu simular. Até um certo ponto, ela conseguiu simular. E esse foi o resultado, assim, que eu achei mais interessante, que a resposta, então, é sim. E aí vem a segunda pergunta, né, do speed up. Será que compensa? E assim, a inteligência artificial é 32 mil vezes mais rápido. 32 mil vezes? vezes mais rápido. Caramba! Então, assim, coisa que demoraria 3 dias, foi 15 segundos a gente conseguiu. Caramba! Então aí pronto, né?